Hello guys, how are you today? I hope you are doing very fine. So welcome to our art workshop of vacation. Então isso daqui é o nosso workshop de férias. Então sejam bem-vindos ao nosso primeiro workshop. Hoje nós vamos aprender um assunto muito interessante, que é o inglês rápido e fácil. Do you know any kind of subject? Você conhece alguma coisa desse assunto? Algumas estratégias? Alguns comportamentos que podem nos levar à fluência de forma mais rápida, mais ágil. Então, hoje, com a Teacher, vocês vão saber algumas dicas de ouro, né, que eu separei para vocês, como que a gente pode atingir o nosso inglês rápido e de forma mais fácil, uma forma mais divertida, uma forma mais confortável de a gente aprender, sabe, sem ser aquela coisa entediante, né, com sentido de obrigação e etc, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos dar uma olhada no que eu preparei para vocês. Hello, folks! Hoje veremos alguns passos para garantir a sua fluência, né? Ou a nossa fluência. Então, o que a teacher estava falando? Tem algumas técnicas, tem algumas táticas que nós poderemos usar para que o nosso inglês dê aquela alavancada, né? É aquela alavancada que o mercado normalmente precisa, né? Aquele tipo de profissional que a gente precisa, um profissional mais capacitado, e vendo que o profissional se dedicou, aprendeu de forma mais rápida, né? Eles vão automaticamente dar uma atenção maior para esse candidato, né? Então, hoje a gente vai ver alguns passos para garantir a sua fluência. Atitude, primeiramente, atitude. Como assim, teacher? Atitude, o que você quer dizer com isso? Bom, gente, a atitude está interligada com tudo na nossa vida, né? A partir do momento que um ser humano ele nasce, ele precisa ter atitude para buscar algumas coisas, né? Algumas coisas essenciais. Uma atitude para, de repente, ir ao mercado. Uma atitude para, quem sabe, construir uma vida. Nós, seres humanos, a partir do momento que expostos ao mundo, expostos à sociedade, o ser humano precisa buscar a atitude. E, logicamente, para quando a gente vai aprender um idioma, isso aqui nada mais é do que cobrado, né? Nós precisamos tomar atitude para o desenvolvimento, para a evolução do próprio indivíduo, tá? Então, vamos ver aqui que eu preparei para vocês. Bom, então você não deve ter uma atitude negativa, como, por exemplo, eu tenho um bloqueio, eu não vou conseguir, eu não tenho tempo de estudar, é uma coisa que eu ouço muito, tem que ficar sentando vendo gramática, o trabalho é muito pesado, eu sou mais de, por exemplo, eu já ouvi mais exemplos de, eu sou mais de exatas, não sei o que tem, não sei o que lá. Então, você já está criando muitas barreiras para poder aprender o inglês. E uma coisa que eu sempre costumo falar para os estudantes você não deve achar que não saberá o inglês, você tem que saber que poderá aprender o inglês, tá? Então, start thinking positive. Então, comece a pensar positivo, né? De coisas ruins já não basta o mundo já, né? Então, a partir do momento que você, o cidadão, ele busca alguma coisa, né? Ele tem que automaticamente, né, ver que as coisas já estão difíceis o suficiente hoje em dia. Agora, a partir do momento que a gente quer se engrandecer profissionalmente, seja como um hobby ou seja como uma pequena diversão mesmo, não tem que criar barreiras, né? O idioma nada mais é do que uma comunicação e nós, como seres humanos, já somos predispostos a nos comunicar, tá? Então, logicamente, não é fácil, né? Tudo requer dedicação, é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente a decorrer desse workshop aqui, tá? Então, comece a pensar positivo. Você consegue, sim. Lógico, existe, né, o patamar da dedicação. É o que aquele indivíduo está disposto, né? Inclusive, é o próximo slide, né? O que aquele indivíduo está disposto, né, a oferecer para que ele evolua no inglês, tá? Então, start thinking positive. Então, vamos começar a pensar positivo. Então, vamos lá. Mas também, né, nós devemos ter expectativas realistas, como, por exemplo, então assim, expectativas realistas nem tudo é um mar de rosas, né, gente? Nem tudo é difícil, mas nem tudo é um mar de rosas. Existe a oferta da lei e da procura, né? Então, se a gente quer alguma coisa, logicamente a gente tem que oferecer algo em troca, né? Para eu ter um segundo idioma, eu preciso ceder a minha energia para o mesmo, né? Ninguém fica fluente da noite pro dia. Então, vamos lá. Quanto tempo você tem que investir? Então, você tem uma meta. Eu quero falar inglês em 3 anos, em 2 anos. Você quer falar fluentemente inglês em 2 anos. Então, quanto tempo você tem que investir para isso, né? Quanto tempo você está disposto a investir, né?
E junto com o tempo vem a sua energia, né? A tua vontade. Quanta energia você está disposto a investir também. O que é? Você acha que ficar deitado no sofá você vai ter a fluência? Não. Você pode estar deitado no sofá, assistindo uma série em inglês, anotando, procurando suas palavras, procurando as expressões que você ouviu. E aí sim. Então, quanto tempo você tem que investir? Quanta energia você está disposto a investir também. E quanto tempo você tem que investir, eu digo também numa escola, numa aula particular, né? Ou, quem sabe, 5 horas por dia em casa você consegue, tá? Aprender qualquer coisa, gente. Aprender qualquer coisa não é nada fácil. Principalmente, né? Outro idioma, né? Outra língua, né? Por isso a maioria das pessoas no Brasil e no mundo não tem um outro idioma. Por quê? Porque isso requer trabalho, dedicação e o esforço. Assim como muitas outras coisas que nós queremos aprender. Então, é aquilo que eu falei, né? Tá tudo atrelado à atitude, né? Então, a pessoa que não tem atitude, né? A pessoa que não se predispõe, não sai fora da sua zona de conforto para procurar algo melhor, procurar algo diferente, procurar algo engrandecedor, ela automaticamente fica na mesmice. Com isso, né? O mundo já tá cheio, tá? Então, hoje em dia, né? Né, as facilitações comerciais, a comunicação hoje em dia está muito fácil, né? Olha a margem de redes sociais que nós possuímos, né? Tudo está atrelado à comunicação, o mundo funciona com a comunicação. Então, o inglês, o idioma é essencial, mas é aquilo, ele não aparece do nada, né, tá? Ele não aparece do nada, requer esforço, requer dedicação, tá? Mas não deve ser chato. Nós não devemos tornar isso uma tarefa árdua, né? Uma tarefa difícil de se fazer, tá? Então, uma das razões das pessoas, né, da maioria das pessoas, tanto no Brasil e no mundo, né, não ter um outro idioma, é porque tem a preguiça, tem o medo, já tem, né, que nem a teacher falou aqui, ó, já tem as atitudes negativas lá, né? Eu não vou conseguir, eu não tenho tempo de estudar, blá, 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 não é pra mim, não tem nada a ver, tá? Então, dedicação e esforço a gente alcança o resultado necessário, tá bom? O number 2. Como estudar para atingir a sua fluência? Então, que estratégias, né, eu vou trazer para vocês conseguirem atingir a fluência, né? Lembrando que não há nenhuma fórmula mágica, tá? Não existe fórmula mágica, existem estratégias que você usa que torna, né, o seu cérebro predisposto para entender, para guardar, para arquivar aquilo na sua mente. E com isso você está adquirindo a sua fluência. Então, assim, alguma das estratégias, né? Primeira dica. Para aqueles que desejam aprender sozinhos, é sempre bom um livro para seguir, pois este livro servirá como um guia para você. Então, aquelas pessoas que querem se aventurar sozinha, o que eu não acho errado, eu acho super válido também, vai do que o indivíduo buscar para ele, vai da facilitação que ele acha melhor. Tem gente que aprende muito mais dentro de uma sala de aula, com vários colegas, um ajuda o outro, né? Tem o professor, ele não fica só numa coisa, né, numa coisa focada, né? De repente outra dúvida pode ser a dúvida do colega, então ele acha aquilo mais fácil para ele, mais válido, entende o que eu digo? Então, para aquele que deseja aprender sozinho, tenha um livro, né? Quem quiser falar com a teacher logo depois desse workshop aqui, a gente pode conversar, né, de repente sobre outros materiais que podem estar ajudando vocês, né, um complemento, mas, por exemplo, vocês têm um Get Ready de vocês, algum tem um ABC, né, de repente vocês saírem do curso, utilizem esse livro para um guia, né? Qual tipo de gramática vocês têm que aprender a usar, a diferença do do and make, né? Verbos frasais, quando colocar o ing, isso é muito importante, é coisas que diferenciam numa entrevista de emprego, numa oportunidade, de repente, do intercâmbio, né? São regrinhas, né, que interferem na comunicação, tá? Então, tendo um material de guia, não precisa se apoiar nesse cara totalmente, tá? Você não precisa se apoiar, mas você tem que ter um norte, né? Ter um norte. A segunda dica, essa é polêmica. Se propor a sair da sua zona de conforto. Como assim, teacher? O que é, né? Sair da sua zona de conforto, se propor a sair da mesma, né? Como se propor a sair da sua zona de conforto. Então, o que é isso, né? E aqui eu explico para vocês. Então, quando estamos na fase de aprender qualquer coisa em nossa vida, gente, qualquer coisa mesmo, devemos nos expor, né, fora de nossa zona de conforto. Isto é, que tal nos forçarmos, por exemplo, a assistir seu filme, sua série, ou de repente ler o seu livro favorito em inglês? E a evolução começa assim, com pequenos passos diários. Então, assim, gente, não adianta você todo dia você sentar e aprender gramática. Não, eu sou super contra isso também. O inglês não só se dá
pelo conhecimento da gramática, né? Existe muito mais fora disso, né? Como que a gente aprende falando, como a gente aprende, né? Como nós aprendemos, né? Quando nós éramos pequenos a falar o português, né? A gente ia pra escolinha e ia mais desenho animado, né? Desenho, né, que a gente julga bobinho, nada mais é, eles servem para alfabetizar um indivíduo, né? Os desenhos animados, eles têm o propósito de nos alfabetizar, né, para nossa língua materna, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de dar, uma dica assim excelente para os meus alunos que eu dou: não menosprezem os desenhos infantis em inglês. Não menosprezem. Não menosprezem o filme da Disney. Não menosprezem o filme da DreamWorks. Por aí vai. Não menosprezem. Por quê? E até os outros, né? Tem Bob Esponja. O que mais? Give me some examples. Me dê alguns exemplos, né? Então tem o Bob Esponja. Acho que tem até a Dora Aventureira em inglês. Esses desenhos, né? Eles são inocentes, mas justamente ele tem um vocabulário mais fácil. Ele está ali para fazer a criança aprender, né? Então, quando a criança assiste, ela participa, ela grava mais fácil, tá? Então, dê uma chance, primeiramente, né? Não estou falando que você não pode colocar um filme de ação. Claro que pode colocar um filme de ação. E se teu inglês permitir que você entenda, que você aprenda com isso, perfeito. Mas para aqueles que tem um pouco de receio, tem um pouco de medo, né? Comecem com os desenhos infantis em inglês. Eu garanto para vocês, né, que de repente combinar pelo menos um filme por semana, vocês vão ver, né, que a evolução é muito maior, muito mais rápida, né, e ela é tida, né, de uma forma mais confortável, uma forma mais divertida, né, sem colocar no seu cérebro, né, que você precisa fazer isso para aprender, né, eu preciso sentar assistir filme para aprender, eu preciso estudar gramática todo dia para aprender. Não. Né? Uma das coisas, né, um dos pontos chaves do desenvolvimento, né, do aprendizado, é a gente inserir esse cara né, a coisa para se aprender na nossa rotina de forma mais divertida, de um jeito mais leve, né, tido de uma forma que nós não tenhamos, poxa, vou ter que ir, isso daí já gera um sentido negativo pra gente na hora do aprendizado, tá? Então, poxa, esse é o filme favorito, né? No meu caso era Pequena Sereia, The Little Mermaid, né? Eu assistia todo dia em inglês. Eu assistia todo dia em inglês. Assistia legendado, assistia sem legenda. Eu já fazia isso desde pequena já, né? Então eu assistia legendado, eu assistia sem nada. E eu ia anotando as palavras que eu não conhecia, né? De repente, né, fundo do mar, né? Tem o seu vocabulário mais diferente, né? Castelos, né? E foi assim que eu fui construindo, né? Fui construindo o que eu sei hoje, né? Não sou afadora, mas eu sei um pouquinho hoje, tá? Então, Então é justamente isso que eu trago, sabe? É justamente isso que eu trago. Então, gente, teve um professor entrou aqui, deixa eu lembrar, fio da meada. Então, tá vendo aí, né, algum filme interessante do seu gosto, né? Vai anotando as palavras e no final depois você vai procurando a tradução, né? E fincar, né? Ouve, por exemplo, aquela mesma coisa, né? O ideal, gente, é uma técnica isso aí, vocês não precisam fazer. Mas o ideal para maior fixação, pega um episódio de alguma série que você curte, ou se você tiver coragem, né, meia hora do seu filme favorito. Ouça aquilo, coloque isso 5 vezes. What the fuck, teacher? What the hell you're doing? Então, coloque aquilo 5 vezes. Calma. Primeira vez, coloque legendado. Uma outra coisa que eu friso bastante, a legenda é boa? A legenda, ela é boa, mas a gente vai criar o hábito de ler. Então, automaticamente, o nosso ouvido fica preguiçoso. Então, o ideal pode colocar a primeira vez, legendado. A segunda vez, você vai colocar legenda em inglês. A terceira vez, você vai colocar ele sem nada, sem legenda alguma, só em inglês. A quarta e a quinta vez, se você aguentar, aí você coloca novamente, só que a legenda é em inglês, tá? Tudo em inglês. Você vai colocar a legenda em português uma vez só. E essa vez você vai prestar bastante atenção, tá? Então, isso aqui são táticas. Eu usei já, eu colocava só 4, não colocava 5. Mas quem quiser, tenha a predisposição de colocar 5 vezes, pode colocar também. Mas tem que fazer esse jogo. É o mesmo material, você coloca ele 4, 5 vezes, tá? E aí você mescla as legendas até que você deixa ele sem legenda alguma, apenas com o áudio, para que o seu ouvido comece a largar a mão de ser preguiçoso, tá bom? E, gente, a evolução começa assim,
com pequenos passos diários, todos os dias, tá bom? Não adianta você fazer isso uma vez por mês, uma vez por semana. É a mesma coisa quando vem aluno na minha sala, ó, vou caguetar alguns aqui, fala assim, teacher, tá difícil. Tá difícil por quê? Porque eu trabalho, assim, é normal. Você tem o Duolingo baixado? Você lê algum livro em inglês? Você pega, assim, durante na sua rotina o inglês outras vezes sem ser na sua sala de aula? Não. Então, a pessoa que, logicamente, ela não faz isso, gente, ela já está atrasando a evolução dela. Por quê? Se a gente falar, né, por exemplo, a gente fala o inglês todo dia, a gente fala o português todo dia, por isso que a gente não esquece. Tá? Mas se de repente a gente muda, eu já vi casos disso, né? O pessoal que muda pro exterior e ele fala demais o inglês, ele fica com sotaque no português, ele começa a esquecer o português. Então, a chave do grande aprendizado é você inserir essa coisa de pouquinho em pouquinho todos os dias na sua vida, na sua rotina, tá? Isso com certeza vai alavancar o seu conhecimento. E aqui é o tópico 3, gente, né? Teacher, what the hell? O que eu devo estudar? O que eu devo estudar, teacher? Né? O que é bom pra gente usar, pra gente aprender, tá? Então, algumas dúvidas, assim, algumas estratégias que eu também trago pra vocês. Então, teacher, e agora? O que eu devo estudar mais? Vocabulário, apenas gramática, né? É uma coisa que há muita briga na hora de a gente estar conversando no idioma. E eu deixo bem claro aqui a minha opinião. Eu não descarto nenhuma das duas. As duas têm que estar presentes na hora do vocabulário, na hora do aprendizado. Gente, a gente não consegue viver só de vocabulário. A gente tem que aprender a gramática. Eu sei que é chato, muitas vezes é pedante, né? Mas devemos sim separar um tanto, né? Um pouquinho de tempo na nossa rotina para aprender a gramática. Quem quiser, a gente pode estar elaborando aí um cronograma de inglês, né? Quem sabe todo dia separar um pouquinho alguns assuntos, né? Tipo na segunda, gramática, na terça, phrasal verbs, na quarta, listening, na quinta, writing e... sei lá, de repente na sexta a gente assistir aulas em inglês, né? E por aí vai dar pra gente brincar muito. Eu vou ver se até consigo mostrar nesse workshop aqui algum planner, né? Algum planner de English planner, algum planner de inglês, tá? Então as duas, né? O vocabulário, a gramática, o listening, o writing, o speaking, ele tem que estar junto, tá? Tem que andar junto no nosso aprendizado, tá? Porque nada mais é que são pilares. Então, esses pilares vão nos erguer para o nosso objetivo, que é a fluência, tá? Ninguém consegue, tá? Eu tenho, por exemplo, vocabulário. Vamos pensar em português, o verbo gostar. Eu gosto, gostar, eu preciso da gramática, eu preciso saber conjugar meu verbo. Então, eu preciso da gramática, ela é meu outro pilar. Então, não dá, gente. Realmente, eu sei que para muitas pessoas vão ser triste, né? Mas não dá. Eu não consigo aprender com um cara só. Eu preciso mesclar isso de forma confortável no meu dia a dia para que isso me ajude e me traga frutos para minha fluência, tá bom? Tranquilo? Magoei muita gente aí? Então, vamos lá. E eu escolhi três pontos aqui que eu vou abordar do porquê devemos usá-los. Estes são muito bons para nos ajudar ao que buscamos, que é o inglês rápido e fácil, tá bom? Então, eu vou ver se eu consigo procurar algum planner aqui. One second. Então a teacher trouxe aqui, ó. Every letter counts. Todo pouco conta. Então vamos lá. Esse aqui, gente, tem uma infinidade de exemplos assim na internet. Eu procurei, deixa eu falar a palavra-chave que eu procurei, foi Chronogram Weekly How to Learn English. Então essa aqui foi a palavra-chave que eu procurei para apresentar para vocês esse cronograma. Então vamos lá. Então time. Então a gente vai começar com a coluninha do time. Isso aqui é o tempo, né? Mas eu aconselho vocês, ó. Deixa eu ver o que eu faria aqui, ó. Aqui, em vez de a gente colocar tempo, né? A gente pode colocar subjects, assuntos. Então, ó, toda segunda-feira. Então, na segunda-feira, você pode também aumentar mais uma coluna, né, de repente, mas eu colocaria aqui subject. Então, por exemplo, aqui, ó, grammar. Aqui é listening, writing, music, or films. Text interpretation, né? Interpretação de texto também pode ser válido. Coloquem os assuntos aqui, por exemplo, 15 minutos disso na segunda-feira, né? Ou mais tarde, de repente, né? Tal horário você consegue fazer esse. Você vê o que no seu dia você vai conseguir inserir.
entendeu? Aí na terça, vamos supor que na parte da tarde, assim, tal hora, só que você pode criar mais uma, né? Então a gente pode criar duas aqui, né? Mais uma aqui de... Aí coloca o time e o subject. De qualquer jeito vai ter que criar mais uma. Então a gente vai colocando os horários do dia, as matérias, e o que você conseguir encaixar no seu dia vai ser válido, tá? Então para segunda, tal hora eu consigo fazer isso. Na terça-feira, só essa hora que eu consigo mexer com inglês, que vai ser isso, então. Aqui tal hora eu vou conseguir mexer só nisso, tá? Então a gente tem infinidades, né? Infinidades de ferramentas que a gente pode estar inserindo o inglês no nosso dia, tá? Então de repente você organiza, né? Pode imprimir todo dia na semana um desse, né? Lembre de criar só mais um aqui. Criar um similar e criar mais um aqui. Porque você de fato precisa ter a matéria, o tempo, o horário dos dias, os horários disponíveis no seu dia, né? Para quem trabalha nem coloca esse tipo de horário. E os dias da semana. Então, a meta é 15 minutos por semana, 15 minutinhos por dia. Olha que beleza. Quem quiser fazer mais, beleza. Quem conseguir, né? E aí, ó, isso aqui é um score. Então é 8,75 horas no total. Então eu acredito que ele esteja somando aqui as horas todos os dias, dá 8,75 horas no total. Então isso aí, gente, é uma meta, né? Quem funciona entre valor e recompensa, e se eu conseguir fazer tanto, eu vou me dar um sorvete. Quem funciona entre, né, esforço e recompensa, é muito válido essa estratégia, tá bom? Então, a teacher mostrou isso aqui só para ajudar mesmo vocês, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso. Bom, escolhi 3 pontos que irei abordar porque devemos usá-los. Esses são muito bons para nos ajudar ao que buscamos, que é um inglês rápido e fácil. Olha quem tá aqui, a gramática. Não adianta, né? Nós não podemos nos esquivar da gramática. É ela quem nos fornece como devemos usar todos esses tempos verbais existentes no inglês. Então, tem verbo to be, simple present, present perfect, past continuous, past perfect, future, né? A gente tem o immediate future, ou só o future, né? Com will, going to. Então, a gente tem sempre que usar quando usar o going to, quando usar o gonna. Então, assim, a gramática, foi o que a teacher falou. A gramática, entenda que ela é tua amiga. É ela que vai te ajudar a não bancar um índio na hora que estiver conversando com um nativo americano, tá bom? Vocabulário. Então, este aqui, gente, vamos lá, um assunto também polêmico. Este não devemos ter pressa, né? Pois com o tempo, né, gente? Com o tempo, não é de uma vez só. Pois com o tempo vamos adquirindo e adicionando em nosso banco de dados mental, né? Então, com o tempo a gente vai adicionando, né? A gente vai adquirindo, né? Todos os vocabulários. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em vocabulário hospitalar. Assiste Grey's Anatomy. Não vou porque eu tenho dificuldade. Por exemplo, tá? Isso aí é um exemplo. Tem gente que tem dificuldade com o vocabulário de aeroporto, né? Check-in, check-out, airplane, handling, take-off, took-off, take-down, por aí vai. Então, outro exemplo. Então, tem gente que tem dificuldade no inglês no banco. Então, tem cash, credit card, invoice, profile. Tem gente que, então, assim, com o tempo, determinados assuntos a gente vai conquistando o vocabulário, tá? Não tenha pressa. Então, como? Consumindo conteúdo sempre que possível em inglês, algo de seu interesse, etc. Ou às vezes pode ser algo que não seja do seu interesse, mas você vai ter que aprender, tá? Então, comece com o que você curte. Eu curto muito viajar. Então, tem hotel, check-in, check-out, tem airplane, tem plane, por aí vai. Tem bus, car. Vai começando, eu adoro viajar, então eu quero o inglês para viagem. Vamos ver o inglês para viagem. Coisas no aeroporto. Eu gosto muito da área da saúde, então vou ver coisas para o hospital. Coisas que se tem dentro de um hospital em inglês. Gente, torne algo divertido. Vocês conseguem, tá? Esse cara aqui, gente. Vamos lá. Phrasal verbs, ou verbos frasais. Quem são estes? Eu costumo falar assim para os meus alunos. Gente, o verbo frasal, para quem já estuda inglês, né? O verbo frasal, ele é visto depois de um tempo quando você está aprendendo inglês. Por quê? Porque, basicamente falando, você vai pegar tudo aquilo que você conhece e você vai jogar fora. Porque eles são uma outra galera, né? Nossa, teacher. Sinceridade. Honestidade. Então, assim, o verbo frasal é 2 verbos. É um do ladinho do outro. E eles juntos,
eles vão significar completamente. Então, por exemplo, aqui, ó. Opa. Back. Back é voltar. Back up é outra coisa, tá? Então, tem get. Get é ter, pegar. E aí tem um monte de outros exemplos, né? Agora, get down, opa, significa outra coisa, tá? Então, tenho get down, tenho get down, deal with, pick up. Ó, pick é uma coisa, né? Pick up é da carona. Pick up, settle down, back up, think up, break down, check out, get up, shut up, find out. Então, assim, o verbo, né, são dois verbinhos, um do ladinho do outro, e ele não significa nada do que aquele verbo sozinho significaria. Por exemplo, look. Look é o olhar, né? Agora, looking for é procurar por, encontrar por, é diferente. Então, vamos lá. Né? Já coloco um negócio desse. Esse cara, ele é responsável por grande parte de nosso vocabulário. Então, aquele que se dedica e passa a dar uma grande atenção a esses tipos de verbos, com certeza ficará na frente, tá? Ele com certeza ele vai ter uma posição maior, ele vai ficar um pouco à frente, tanto no seu aprendizado, tanto na sua evolução profissional, né? O mercado de trabalho vai dar mais atenção justamente para ele ver que o cara tem um vocabulário mais rico, justamente pelos verbos frasais. Esse cara, como que eu aprendo, teacher? Gente, é só o tempo, tá? Esse verbo frasal aí você pode procurar por assuntos. Verbos frasais relacionados ao turismo. Verbos frasais relacionados à mecânica. Verbos modais relacionados à viagem, tá? E é muito divertido aprender, gente. Pelo menos eu que gosto, né? Eu dou aula, eu acho divertido eu aprender. Eu dá raiva, tem horas, dá raiva, tem horas, mas é um mal que nos faz bem. É gostoso de aprender. Quando você passa a aprendê-lo, você passa a entendê-lo, você torna a ideia de que todo aquele sofrimento, entre aspas, né, valeu a pena, gente. É engrandecedor. Então, dê uma chance. Eu quando de cara, né, quando eu tava aprendendo inglês, eu vi os verbos frasais, eu não gostei. Eu falei, que é isso, né? Que é isso? Que é esse cara? Ele não tá me ajudando em nada, ele só vai me atrapalhar. Não, muda a chave. Comece a pensar de um jeito diferente, tá bom? Então, ó, vamos ler de novo. Get down, deal with, pick up, settle down, back up, think up, break down, check out, get up, shut up, find out. Esse aqui é cala a boca. E aqui, gente, né? É outro item do nosso segredinhos aqui. É entender o teu método de aprendizagem. What the fuck, teacher? Vamos ver. Como assim, teacher? Por exemplo, tem pessoas que têm a mente, né? É um tipo de mente mais fotográfica, né? A gente fala que é memória fotográfica. Fotográfica, nossa senhora. É aquele tipo de pessoa que ele aprende, né? Ele aprende mais olhando. Uma pessoa que vê, de repente, coisas mais coloridas, né? Algo bem ilustrativo, bem mais explicativo mesmo, né? Uma coisa com mais imagens, né? Peraí, gente, você. Uma pessoa que vê mais imagem, com imagem ela entende mais, com gráfico, de repente, né? Ela vê mais, ela interpreta mais. Tem aquela pessoa que aprende ouvindo. Falou uma vez, a pessoa nunca mais vai esquecer, ela entende de cara. Eu tenho alunos assim que são assim, é de invejar mesmo, né? Então eles têm uma memória mais de ouvir, né? Uma audição muito melhor. Tem aqueles que aprendem escrevendo, né? Então, a pessoa que ela é aquele tipo de pessoa que ela escreve para ela é melhor, porque ela aprende mais. Eu tenho alunos que é assim, eles se entendem, eles se conhecem, falam assim, eu sou melhor assim, escrevendo. Então, entenda o seu tipo de aprendizagem, tá? Vamos ler aqui. Então, como você sente que evolui mais? Estudando em livros, ouvindo músicas, pesquisando seu significado, ouvindo músicas e pesquisando seu significado, vendo vídeos na internet, vindo de nativos, né? Tem gente que adora, por exemplo, ver YouTube, né? Eu tinha uma época que eu adorava ver Banana Pollen Books, eu adorava ver review de livros, né? Eu adorava mesmo, inclusive dá até saudade, eu adorava ver vídeo no YouTube das meninas, né, no exterior, né, fazendo as reviews de books, né, reviews de livros, né, falando sua opinião, como que era a história, elas contavam a sinopse do livro em inglês, então eu fui aprendendo assim, sabe? E, cara, dá saudade, porque você aprende vendo o nativo americano falar, né, então tem gente que vai gostar, por exemplo, de ver jogo em inglês no YouTube, né? Vamos usar o YouTube para um jeito legal, para um jeito, né? Um jeito
construtivo pra gente, né? Deixa eu ver. Ver de vídeos na internet, vídeos de nativos, assistir séries legendadas, etc, né? Descubra qual a forma mais confortável para você. Descubra qual a forma mais confortável que você consegue evoluir e aproveite disso, gente. A partir do momento que a gente aprende como o nosso corpo, né, como o nosso cérebro se dispõe para aprendizado, né, a gente vai usar isso a nosso favor. Então a gente tem que enganar ele. Poxa, descobri que eu sou melhor com memória fotográfica. Então, vamos ver uns bagulho muito louco, vamos ler, né? Vamos ver vídeo mais ilustrativo, vamos consumir mais material ilustrativo. Poxa, eu descobri que eu escuto mais ouvindo, né? Então, hoje não tem problema algum. Coloca mais materiais auditivos, né? Vê vídeo no YouTube, ouça músicas, etc, tá? E lógico, gente, aprender não precisa ser chato, de forma alguma. Aprender não precisa ser chato. Então aqui, gente, para finalizar, livros em inglês que vão te ajudar, né? A Teacher ainda deu esse daqui é livro de histórias, tá bom? Livros que vão te ajudar a você começar nessa caminhada, né? Que tá querendo aprender inglês. Não vou colocar Harry Potter, não dá, gente. Unfortunately, não dá. Então aqui, ó, Coraline, é o Neil Gaiman, né? Quem já assistiu o desenho sabe do que eu tô falando. Inclusive, esse livro eu li de tanto que eu amo o desenho, né? Eu amo o desenho da Coraline. Eu amo. Então aí eu li o livro e deu certo. The Little Prince, Anthony de Saint-Exupéry. Gente, eu não sei, é o Pequeno Príncipe, tá? O cara, ele é francês, então eu não sei quem é, não. Então, o Pequeno Príncipe, eu li também. É muito de boa, é tranquilo, vocês conseguem. Alice in Wonderland, que é o Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll. Então, cara, de tanto que eu assisti o desenho, de tanto que eu vi os filmes, eu fui procurar atrás para ler o livro e eu consegui. É muito bom, é engrandecedor, é maravilhoso, tá? Então aqui alguma opção de livro que você queira ver. É livro fácil, tá? Não é nada mirabolante. Não vou colocar Game of Thrones, não vou colocar Harry Potter, Lord of Rings, não vou colocar Senhor dos Anéis também, né? E aqui, gente, para finalizar, algumas séries em inglês que vão te ajudar, né? Então, por exemplo, tem o Friends, Emily in Paris. Essa aqui é a mais nova, né? Essa Emily in Paris, ela é mais nova. Tem os The Simpsons e tem o The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Então, é a teoria do Big Bang. Quem lembra do Sheldon, tá? Tem gente que já me perguntou do Mr. Bean, né? Que é uma coisa mais fácil, mas ele não fala, né? Então, por isso que eu pensei. Falei, acho que não é interessante, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, outros livros em inglês, assim, a gente pode pensar junto, né? Alguns outros livros de inglês. Tem gente que gosta muito de ler livros, assim, eu não sei explicar. Mas, por exemplo, sai o Action Movie. É Action Movie que fala? Live Action, sorry. É o Live Action. Saiu o Live Action esses dias da Bela e a Fera. E aí lançou o livro. Pega esse livro da Bela e a Fera, quem gosta, poxa, dá uma chance. Ou, por exemplo, de gente que gosta de carros. Pega um livro que fale sobre a história dos carros, né? É um pouco mais difícil, né? Mas você pode procurar também por brasileiros que já optaram por ler aquela obra em inglês, né? E é muito melhor, gente. Vocês conseguem. Coloquem um pouco de reviews no YouTube. Vocês vão conseguir melhor. Coloca o assunto que você quer. Eu gosto mais de ler tal tipo de livro. Eu gosto de ler mais sobre tal assunto. Tem gente que não gosta de ler livro. Eu gosto de ler, assim, livro de história. Eu gosto de ler mais sobre biografia, por exemplo, né? Existe, né? Tipos de gosto. Então, o que mais? Tem gente que gosta... Eu, por exemplo, tenho uma amiga que ela tem um livro da Prada. Ela gostou de ler, ela pegou para ler em inglês o livro da Prada, como ela surgiu, né? É uma marca, assim, milionária, que é relacionada à moda. E ela gostou, ela conseguiu, ela sentiu gosto por aquilo, automaticamente o cérebro dela se predispôs a entender o que estava acontecendo, a entender, né? Outra coisa que eu adorava, gente, fazer é ler livro de intercâmbio. Eu adorava. Ler livro de pessoas que foram, né? Que escreveram, né, os seus relatos em inglês de como foi sua experiência no exterior. Então, assim, é engrandecedor, gente. Então, vale aí a pena pra vocês, tá? Vale a pena pra vocês e deem uma chance, tá? Deixa eu ver aqui. Aí, com relação às séries, né? E eu até, né, olhando aqui, eu poderia, né, até dar uma outra sugestão, que são filmes, né? Então, assim, filmes... A
Aí eu acho que o Harry Potter ele poderia estar entrando nessa lista de filmes, tá? Porque aí você já tem mais a figura acontecendo junto. Então pode ser um Harry Potter. Eu aconselho desenhos Coraline, que é o livro que eu li aqui, né, do Coraline, aqui no primeiro. Eu aconselho ele. Coraline ou Friends. Eu não fiz parte da galera que assistiu Friends, né? Então não foi o Friends que me ajudou, né? Não peguei. Emily Paris, The Simpsons. Tem um desenho dos Simpsons também, né? Ah, é, né? Coloquei. E o The Big Bang Theory. Deixa eu ver quem mais que eu posso colocar nessa lista que eu lembro. Os desenhos, gente. Os desenhos da Disney. Beauty and the Beast. Little Mermaid. Aladdin. O que mais que eu assisti que era interessante? Cinderella. Beauty and Sleep. A Bela Adormecida também pode ajudar, tá? Deixa eu ver outros tipos de filmes. Tem aquele B-Movie, que é aquele filme da abelhinha, né? Tem o Irmão Urso, que é muito bom. Spirit, o Corsário Indomável. Tenho também, gente, o Shrek, que muita gente não dá atenção pra ele, né? Mas o Shrek, ele é muito bom também. Dá pra gente... bastante, né? Pra gente aprender bastante com aquele tipo de vocabulário, tá bom? Agora deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. É esse carinha aqui, ó. Deixa eu ver se aparece. Ó. Isso aqui é um quote, né, de um livro que eu achei aqui e eu queria mostrar pra vocês, ó. É recomendado não pausar o episódio para buscar as traduções. A ideia sempre será entender pelo contexto e memória. É importante também realizar as 3 etapas em sequência. Portanto, reserve o tempo do seu dia prevendo assistir 3 vezes o mesmo episódio. Eu falei 4, né? Eu dei a opção de 5. Tem gente que pode ler 3, ó. Então, ó, legenda em português. Deem uma olhada. Então, tá aqui em cima, ó, legenda em português. É aquilo que a teacher tava falando, mas, ó, mais explicativo. Legenda em inglês. Então, você vai pegar o mesmo episódio... Você pega o mesmo episódio. Então tem um episódio tal do The Grey's Anatomy. Vamos ver, supor que você seja fodão, você consiga. Então você vai assistir uma vez. Legenda em português. Não aconselho, mas tem que começar por assim mesmo. Legenda em português. Aí a legenda é em inglês. E aí total você legenda. Entendeu? Aí quiser jogar esse cara aqui mais pro final. Era isso que eu fazia. Aí eu jogava mais uma vez em inglês. Tá? Deixa eu ver. Assistir com 2 legendas. Este método tem um único empecilho. Ele necessita... de algum software que suporte a utilização de 2 legendas, como por exemplo o BS Player. Consequentemente, o seriado não poderá ser assistido. Ah, isso aí sim, isso aí é verdade. Quando eu estava aprendendo inglês, ele era bem difícil achar dois tipos de 2 legendas acontecendo ao mesmo tempo. É um pouco difícil. Eu tentava, por exemplo, na net, que era qual eu usava, mas não consegui, tá? Mas é uma dúvida, gente. É uma dica muito boa, uma dica de ouro. É o tipo que eu fazia aqui, eu só colocava o inglês aqui pro final. E aí, falando nisso, né, eu estava aqui agora falando... Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo esse? Não. Aqui. A outra série que eu gostaria de indicar pra vocês é a Sabrina, a Teenage Witch. É a Sabrina, aquela série antiguinha lá, que era da bruxinha da Sabrina. É um inglês muito fácil, muito gostoso. Você entende, né? A gente tem o gatinho lá da série, ele é bem irônico, então você vai aprendendo bastante as ironias dele, tá bom? Então, guys, thank you for watching. I hope you have enjoyed this class. If you have any doubts, contact me, the teacher Yandra. E eu vou falar com vocês, eu dou algumas outras dicas, né, quem sabe, para você conseguir adquirir a sua fluência de forma mais rápida, mais dinâmica e mais legal, tá? Então, gente, fica aqui o agradecimento, não só meu, mas da Evolutarme, por ter você como aluno, e a gente agradece, tá bom? Então, a Teacher Yandra da Evolutarme de Jundiaí. A gente também pode acompanhar a programação de workshop, né, pelas nossas redes sociais, né? A gente tem o Facebook, a Facebook da Evolutime e a Evolutime oficial mesmo, que é o Insta, @Evolutime_oficial, tá? Então, esse aqui faz o papel do workshop das férias, tá? E lembrem-se, tá? Start thinking positive, né? Comece pensando positivo. Start thinking positive. Nada é fácil de primeira, tá bom? A gente tem que se dedicar, a gente tem que lutar para que isso aconteça, tá bom, guys? So, bye bye, guys. See you soon.